Boa noite, que alegria. Obrigado, queridos. Olha que honra, essa água aqui está ungida. Que bênção, gente. Estamos felizes aqui, estamos pelo nosso terceiro encontro desse domingo, nessa maratona que é muito abençoada e muito edificante para nós. Eu fico muito feliz em participar. Eu queria, antes de nós irmos para a mensagem, reforçar dois assuntos. Hoje eu vi bastante gente, estava ali, alguns rostinhos novos. Eu quero enfatizar o boas-vindas do pastor Celinho. Vocês são muito bem-vindos. Né? Não deixem de pegar uma lembrancinha lá no final do balcão de informações. Todas as informações que a gente compartilha aqui, a gente pode tirar um pouco mais de dúvidas. Às vezes você não conseguiu pegar o horário, a data específica. Você pode procurar o pessoal que vai estar lá na frente. Você pega uma lembrancinha. Você que já é de casa, quiser pegar mais alguma informação também, fique muito à vontade. E reforçar também que a gente volta com o Tadel essa semana. O Tadel, ele é um treinamento, sim, para líderes, mas todos que entendem que nós fomos chamados para fazermos discípulos, nós temos muito o que aprender, e nós estaremos aqui a partir das 8h30 para fazer esse treinamento, esse espaço para aperfeiçoamento da forma como você vai responder ao chamado do Senhor na sua vida. Então, quero te convidar a participar. Amém? Bom, a gente vai falar sobre um tema hoje que eu intitulei como Tenha Bom Ânimo. Né? Eu tenho meditado bastante sobre esse tema ultimamente e, inclusive, verbalizado algumas coisas em relação a isso, sabe? A ter bom ânimo. Né? Principalmente, já vinha pensando e meditando, mas depois que o pastor Mateus ainda traz aquela mensagem sobre sermos satisfeitos na virada do ano, isso trouxe para mim ainda um senso de responsabilidade maior, sabe? Eu quero muito responder com bom ânimo a tudo, né? E eu quero aprender e buscar realmente isso. Ah, Marco, mas aí é muita coisa. Por exemplo, hoje eu estou aqui ministrando o terceiro culto com a minha unha encravada. E glória a Deus por isso, eu estou com bom ânimo. Porque bom ânimo, gente, o ânimo ela não está mais encravada. Já tratei, estamos no processo aí de recuperação. Mas, vocês se daqui a pouco eu tirar o tênis aqui e ficar mais à vontade, estou na casa do meu pai, espero que você não se importe. O ânimo ele não está ligado só a você ficar sorrindo o tempo todo. O ânimo está ligado a um excesso de coragem e força. Não é a gente ficar rindo que nem bobo. É você acreditar e alimentar uma esperança superior àquele momento, àquela circunstância que você está vivendo naquele momento. Então, assim, esse tema, para mim, é realmente algo que eu quero iniciar 2025 de uma forma diferente. Né? A gente sempre para ao final do ano para fazer um pouco da avaliação de como foi, como fechou o nosso ano lá em casa, e trilharmos algumas coisas para 2025. E eu creio que, para quem me conhece sabe, né, eu sempre converso e falo um pouco sobre isso. Para mim, ter bom ânimo é exemplos na minha rotina, como, por exemplo, quando a máquina está lá parada, quando não está performando como eu gostaria, mas ainda assim eu não me deixar ser levado, né, e minha vida ser condicionada a uma condição do meu trabalho, por exemplo. Então é muito importante você entender e reconhecer como que é que na sua rotina você pode fazer isso, porque o que Jesus diz lá em João capítulo 16 para os discípulos, ele fala assim, olha, eu vou para um lugar onde vocês não poderão ir e vocês ficarão tristes, vocês irão sofrer e vocês irão chorar, inclusive. Mas fiquem calmos, as coisas vão se encaixar, as coisas vão entrar no lugar delas. Mas eu quero dizer para vocês, vocês terão aflições. Jesus estava falando de coisas que ainda aconteceriam, mas ele deixa uma ordenança, que é algo que é no imperativo. Tenham vocês todos bom ânimo. Então, essa é uma responsabilidade que nós precisamos ter diante de qualquer circunstância, buscarmos isso, termos bom ânimo. Então, quando eu olho para algumas situações da minha vida, como, por exemplo, eu estou de fato refletindo e internalizando essa palavra, aprendendo um pouco mais sobre isso. E sexta-feira eu estava voltando do trabalho, lá, quem sabe, eu trabalho em Angatuba, e aí o meu carro, de repente, parou. Né? Ontem a gente fez uma comemoração do aniversário da minha filha, e aí sexta-feira eu tinha combinado com a Esther de ajudar a organizar ali, montar uns docinhos e tudo mais, umas lembrancinhas para as crianças.
E eu falei assim, nossa, eu já saí um pouquinho mais tarde do que o planejado, e a hora que eu estava vindo, meu carro simplesmente parou. E aí, quem sabe aquela estradinha de Angatuba, nem acostamento em alguns trechos tem. E os caminhões vêm a 1000 ali, ó, sabe? E aí eles, né, foi bem numa descida assim, ó, eu percebi que parou de acelerar, não sei o que aconteceu ainda. Já consultei os meus contatos internos aqui, né, pastor Mateus, Sarginho, todos esses caras. Para mim, eles trabalham com carro, tinha que entender de tudo em todo momento. Eu liguei, o pastor falou assim, meu carro parou de funcionar, fala o que eu tenho que fazer. Ele falou assim, não tem como, eu falei, me ajuda aí, cara, eu estou aqui no meio do nada. O fato é, eu passei, estava sozinho, na descida, e aí quando ele tinha uma subida assim, eu falei, meu Deus, imagina eu parar aqui agora, sem acostamento, os caminhões vêm com tudo, já estava à noite, e aí Deus ele preparou um trechinho de terra assim, que o carro, sério, gente, por Deus, se o que vocês vissem, ele teve força só para chegar naquele trechinho ali. E aí eu falei assim, nossa, é uma oportunidade aqui de eu aplicar o meu bom ânimo, né? Porque o sextou para mim foi mais tarde, né? Na sexta-feira, falando de alguma coisa recente. E aí eu falei, Senhor, ainda assim, né? E fazendo oração assim, né? Meio cabisbaixo, puxa vida, o carro quebrou e tal. Eu falei, o quê? Não, tem que mudar até o estilo de ânimo, o ânimo com que eu vou orar. Senhor, obrigado, porque eu poderia ter parado lá na estrada sem acostamento. O Senhor permitiu que eu chegasse até aqui. Sabe, quando nós estamos engajados a olhar com algumas coisas para a nossa vida com bom ânimo, você começa a enxergar, a caçar um ponto positivo diante daquela situação. Eu falei, Senhor, obrigado, porque eu não parei num lugar sem acostamento, eu cheguei até aqui. Então foi uma oportunidade. Estou dando exemplo de rotinas que para você pode colocar e aplicar o bom ânimo. Ao passo que ontem, por exemplo, quando nós estávamos fazendo o aniversário da Bela, eu cheguei lá, tinha um pula-pula instalado lá na festa da minha filha. E eu falei, ué, eu não contratei pula-pula. Sei lá. O João estava terminando de colocar ali, arrumar. Eu falei, ô João, esse meu discípulo trouxe um pula-pula. Aí ele assim, não foi eu. Eu falei, claro que foi. Ele, não fui eu. Eu falei, como que não foi você quem? Que foi que trouxe? Aí eu perguntei para meus pais, se trouxeram pula-pula? Não, e as crianças já lá, desfrutando do pula-pula. Eu falei, gente, quem que mandou esse pula-pula para cá? Né? Eu não tinha alugado esse brinquedo, não era meu isso aí, mas não tinha contato, não tinha nada, estavam desfrutando. Deu 4 horas de festa, mais ou menos, chegou uma empresa, a empresa que tinha instalado, falou assim, meu amigo, eu devia ter instalado lá no clube do bancário, no quiosque 6, eu instalei no clube do Venâncio, no quiosque 6. Ontem, por exemplo, alguém teve que desenvolver o bom ânimo lá enquanto esperava o pula-pula, mas eu falei assim, desculpa, né, mas obrigado ao mesmo tempo, né, porque minha filha ficou feliz ali pulando. Gente, vai ter dias que vai aparecer pula-pula na sua vida, e, gente, você não sabe de onde veio aquilo ali, só vai lá e pula, só desfruta daquilo ali. Eu não tinha nada a ver, ele falou assim para mim, mas as crianças vão ficar tristes. Eu falei, rapaz, minhas crianças já estão mais que felizes, ficaram 4 horas pulando aí, pode levar isso aí. E a mulher está brava. Eu falei, então ela tem que ter bom ânimo hoje para saber lidar com essa situação. Vão ter dias diferentes. Terão dias que você não irá entender direito as coisas. E você vai você vai perceber que cada um lida de forma diferente com um cenário. A gente precisa, quando a gente olha, por exemplo, para 2024, sobre as metas ou algumas coisas que você gostaria de alcançar e atingir, e se você for fazer uma análise, você sai de 2024 mais satisfeito, animado, com bom ânimo por algumas coisas que aconteceram, ou você sai um pouco preocupado, desanimado, porque você não conseguiu atingir algumas metas e alguns objetivos que você tinha colocado para si. Talvez alguma quantidade de livros que você falou, não, esse ano, 2024, eu vou ler. Né? A leitura bíblica, por exemplo, inclusive, aproveitar aqui para falar sobre o nosso grupo de exposição. Quem está participando do grupo de exposição bíblica aí? Glória a Deus, gente. Então, ainda tem bastante gente que não está. Nós temos um grupo que nós estamos estudando o Novo Testamento. Nós começamos, são 2 capítulos por dia, e são membros da nossa própria igreja que está participando, expondo os livros ali. Começamos agora pelo livro de Mateus. E aí você talvez esteja olhando para 2024 e fala assim, puxa vida, em 2024 eu gostaria de ter lido mais
a Bíblia. E como é que você sai? Sai com uma análise. Porque assim, é importante que você faça uma avaliação de como é que foi versus aquilo que você gostaria de ter acontecido. E aí você vai perceber que em algumas coisas, né, poxa, eu queria ter perdido mais quilinho do que eu perdi em 2024. Eu gostaria de ter alcançado, ter terminado minha casa, eu gostaria de ter melhorado esse comportamento na minha vida, mas eu percebi que ele se arrastou comigo para 2025. É importante você falar sobre o que passou para você fazer uma reflexão. Mas é inevitável você também, quando você estabelece uma meta, quando você não alcança ela, você lidar com um desânimo, com aquela frustração de tipo assim, puxa vida, eu não consegui ser o que eu gostaria de me tornar. Mas aí você tem uma outra oportunidade para você desenhar uma outra estratégia, para você pedir uma outra ajuda. Fala assim, talvez com essas ferramentas não deu, eu vou usar outras estratégias. O fato é importante você avaliar sobre o que passou e olhar também para aquilo que está por vir. 2025, nós agora no finalzinho do ano, né, do ano passado, né, 2024, eu e a Esther sentamos ali na última semana de dezembro e escrevemos algumas metas para 2025. E só para a gente fazer aí esse quebra-gelo, pergunta para a pessoa aí, você já sabe onde você quer chegar em dezembro de 2025? Pergunta para ela assim, você sabe, você está vivendo aqui, mas você sabe aí, você já fez um plano, cadê a sua lista, suas metas para 2025? Você já está preparando algo? E aí, gente? Como é que você está trabalhando? Como é que você está pensando? Porque assim, ó, o pastor ele fala isso, quem não mira em nada, qualquer coisa que alcançar está bom. Essa pessoa dificilmente vai se frustrar porque não atingiu uma meta. Afinal, ela atingiu qualquer coisa para ela. Eu não quero que eu e você sejamos cristãos que atingem qualquer coisa. Eu quero que você e eu busquemos pelo centro da vontade de Deus, dizendo assim, Senhor, eu vou orar por essa lista. Inclusive, se em Provérbios 19 fala que o coração do homem tem muitos planos, mas o propósito é Deus quem estabelece na nossa vida. Você precisa ter maturidade, inclusive, para dizer, Senhor, se tem planos que estão aqui nas minhas listas, metas ou objetivos, que não cooperam, que não conversam com a vontade perfeita que o Senhor tem para a minha vida, inclusive tira essa vontade porque eu quero buscar o centro da tua vontade perfeita na minha vida. Mas é inevitável, e essa é uma verdade. Todos nós, em algum momento, passaremos por circunstâncias que podem trazer desânimo, inclusive uma meta não atendida. Para mim, esse é um dos grandes desafios, para mim, Marco. Né, quando eu estou no meu trabalho e a gente tem algumas metas e o não atingimento, sabe, você tem aquela sensação de depositar energia e parece que não foi suficiente para conseguir conquistar. Eu preciso constantemente lidar com isso. Né, como eu disse, é por isso que para mim, pessoalmente, vai ser um ano de lidar de uma forma diferente, sem reclamar. Então me ajuda aí, gente. Se você me vê reclamando, por favor, pode chamar minha atenção. Se você me vê murmurando, que está corrido, não quero ficar falando isso, está como está corrido. Não, está uma bênção, está glória a Deus, enquanto eu estiver ali, porque eu quero lidar de uma forma diferente. Então, 2025, eu quero que para você também seja um ano em que você vai lidar com o desânimo de uma forma diferente. Porque uma pessoa desanimada, ela não traz um impacto só na sua vida emocional. Uma pessoa desanimada, ela não tem ânimo nem para desfrutar da sua família, para desfrutar com seus filhos, no seu casamento. Parece que sempre está cansado, parece que nunca tem uma disposição e não consegue servir na igreja, não consegue se envolver. Você vai fazer uma comunhão entre os grupos da célula, não quer se envolver, não quer participar. Então, assim, a pessoa desanimada, ela tende a ter comportamentos de isolamento, inclusive. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Personagens na Bíblia que tiveram que lidar com desânimo, por exemplo, poderíamos citar como Moisés, que lidou com o grupo de pessoas, né, o povo de Israel, que estava saindo de um lugar para a terra prometida, mas em vários momentos reclamando. E a Bíblia cita alguns momentos onde Moisés se sente sobrecarregado e desanimado ao liderar aquele povo reclamão. Outro, Davi, quando estava fugindo de Saul ou lidando com os seus próprios pecados. Se você ler Salmos 42, 51, Salmo 57, são salmos onde o próprio salmista Davi ele traz algumas falas de lamentações, de tristeza, de desânimo, verbalizando algumas coisas que eles estavam sentindo. Homens de Deus, que circunstâncias cooperaram para gerar desânimo. Jó, por exemplo, cara, perdeu a casa, perdeu o trabalho, perdeu os próprios filhos. As circunstâncias também cooperaram para que
ele lidasse com o desânimo. Eu poderia citar vários aqui, mas hoje eu queria falar sobre Elias. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Tiago, capítulo 5. E se você quiser também, você pode deixar aí meio que aberto em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos permear por esses dois textos. E eu quero falar sobre Elias porque algumas pessoas, algumas situações, elas, como eu disse, né, as circunstâncias todas elas já cooperam. O Jó para mim é um dos exemplos mais típicos. O cara perdeu filho, perdeu família, perdeu casa, o cara tá desanimado. Parece que aos nossos olhos é até um pouco mais compreensível. Mas Elias ele estava numa fase do seu auge, sabe? O cara estava no auge do seu ministério e ainda assim ele lidou com o desânimo, ele precisou lidar com o desânimo, e eu queria que hoje nós pudéssemos, por meio da história de Elias, a gente aprender um pouquinho. Tiago 5,17 diz assim: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então, vamos entender um pouquinho sobre a história de Elias, e aí depois a gente vai tirar 3 aprendizados que eu gostaria de enfatizar nessa noite sobre a vida de Elias. Elias, ele era um profeta que viveu no reinado de Acabe, né? Então, o rei Acabe, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, e a Bíblia diz que, olhando atrás, né, para trás, Acabe e Jezabel foi um dos reinados que mais geraram uma reprovação por parte do Senhor. A Bíblia diz que eles estabeleceram altares, adoraram a Baal, eles começaram a prestar cultos de idolatria a outros deuses, e houve uma reprova tamanha a ponto de falar assim, olha, antes deles não tinha existido tamanha reprova por parte de Deus, com relação a algum rei de Israel. E Elias, ele se levanta a mando do Senhor para que ele trouxesse uma mensagem dura. Foi o texto que nós lemos ali em Tiago 5,17, fala que durante 3 anos e meio não iria chover, e eles têm que trazer essa mensagem para o rei. E não chover sobre Israel, não chover sobre a terra, era algo que traria bastante impacto. Imagina uma nação que depende da chuva para que as suas plantações gerem crescimento, gerem fruto, gerem provisão. Não chover era um problema muito grande. Então ele chega para o rei Acabe, ele fala assim, olha, o Senhor tem trazido a reprovação que ele tem tido, e eu quero dizer que daqui os próximos anos, e a gente vê em Tiago falando que são 3 anos e meio, que não haverá chuva, exceto mediante a minha palavra. Cara, Elias se posicionou com relação ao rei de uma forma bastante ousada. Ou seja, esse cara, a gente vai ver aqui, que era um homem bastante usado e ousado para representar aquilo que Deus queria. E aí depois desse momento, a Bíblia fala, só para eu contextualizar, que Elias ele vai para um lugar chamado Riacho de Querite. E nesse lugar, ele tem experiências com o Senhor. A Bíblia diz que ele bebia da água do riacho, que algumas aves traziam alimentos, traziam carne, traziam pão para que suprissem a necessidade de Elias. Elias viveu um período, então, recebendo provisão do próprio Deus. Ele fala também que depois de sair de Querite, ele vai para um lugar chamado Serepta. Em Serepta é quando nós temos aquela passagem que muitos de vocês conhecem, quando ele encontra a viúva de Serepta, quando ele chega na casa dela, ela só tinha farinha e azeite para fazer comida para o seu filho e para ela, mas aí ele incentiva a fé daquela mulher, a comida que ela tinha, que era pouca, ela se multiplica, dá para eles, dá para o profeta, ele experimenta provisões do Senhor, e por meio de atitudes de fé, que vão realmente assim, sabe, como se nós tivéssemos o pastor falou sobre o loading ali, na semana passada, sobre carregando, mas parece que vai carregando uma fé e um poder na vida de Elias, a ponto de ele cada vez se sentir mais encorajado. A Bíblia fala também que o filho dessa mulher, ela estava doente, e Elias tem uma experiência ali, oferecendo por meio do Senhor cura na vida daquele menino, ou seja, o cara estava vivendo experiências com uma experiência atrás da outra. A Bíblia relata isso, mas eu creio que ele teve muitas outras experiências. Mas existia um momento onde o Senhor fala para ele, que era para ele voltar, e agora quero que você volte e fale com o rei Acabe novamente. Vocês estão comigo até aí? E ele volta,
existia um homem chamado Obadias, que era um dos servos também de Acabe, mas que também era servo do Senhor. E esse cara, enquanto Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, esse homem estava ajudando a proteger. A Bíblia fala que ele protegeu cerca de 100 homens em cavernas, para que eles ficassem distantes ou protegidos, porque aquela mulher tenebrosa estava querendo acabar com todo mundo. Essa mulher aí, misericórdia. Não sejam mulheres como Jezabel, por favor. Dava medo nos homens. E aí, quando ele chega para Acabe para conversar, e aí eu queria que vocês lessem comigo 1 Reis 18, verso 18. Deixa eu ver se vai estar ali. Ele diz assim: vocês abandonaram... Consegue colocar desde o começo do versículo 18, por favor? Ele fala assim, eu não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas sim você e a família do seu pai. Olha o que ele está falando. Ele fala assim, peraí, pode segurar lá. Ele está falando, eu não estou perturbando Israel. Quando eu disse que não haveria chuva, eu falei algo que Deus havia pedido para que eu falasse. Não sou eu que estou perturbando, são vocês que estão perturbando. É a família de vocês que está perturbando Israel quando vocês decidiram construir templos em adoração a outros deuses que não fosse o Senhor. O problema não sou eu, ele estava dizendo. O problema está em vocês. Ele continua falando assim, olha, pode passar. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Até aí. Gente, o que Elias está falando? Ele chega para ele e fala assim, não sou eu que estou gerando problema aqui não. Se não está faltando chuva aqui, é reflexo e consequência do pecado de vocês. É o seguinte, quer acabar com essa história? Então eu proponho algo, vamos juntar cerca de 850 profetas ali de Baal e de Azerá, de outros deuses, vamos colocar assim como um grupo, e eu quero propor um desafio para vocês. E agora, para fazer essa parte, eu queria pedir a ajuda da mídia aí. Eu já fiz, vou fazer pela terceira vez, então vou me encenar aqui, vai lá, me ajuda aí, gente. Imagina esse momento aqui. Eles então juntaram ali, e Elias falou assim, vai lá, junta vocês com os profetas de Baal, de Azerá, eu quero que vocês orem pedindo para que fogo caia do céu e queime esse novilho. E a Bíblia diz que eles estavam ali, orando e clamando por fogo do alto, e nada de acontecer. Não sei se eles dançavam, né? Dança da chuva, alguma coisa assim do tipo. Mas acontece que Elias olhava para ele e falava assim, olha... não vai vir fogo do céu? Será que o Deus de vocês está cansado? Zombando deles, e eles nada, pedindo e não acontecia nada. Elias, ele se coloca diante do Senhor, coloca o novilho. A Bíblia fala que ele molha as lenhas que estão ao redor, e ele fala, Senhor, me ajuda, manda fogo do céu para queimar esse novilho. Ele começa a orar, a Bíblia diz que fogo cai do céu, queima o novilho, queima a lenha, queima aquele altar. Toda aquela nação que estava assistindo aquele momento se prostram diante de Deus e adoram ao Senhor, declarando que só o Senhor é Deus. Ele fala, pega todos esses profetas aqui agora. Elias fala, ele manda prender e depois extermina todos eles. Ele sobe no monte, ele fala assim, agora eu vejo a nuvem se formando, a nuvem como o tamanho da mão de um homem. E aí é aquela música do Fernandinho que fala que vai chover, vai chover, vai chover. E aí ele olha para aquela situação, ele fala assim, agora vai chover sobre Israel. Até que de repente a música para. Não, salve de palmas aí, que é muito teatro isso aqui, cara. Cansei um pouco aqui. A música para na vida de Elias, no auge dele. O cara estava vivendo um negócio atrás do outro com Deus. Ele estava cheio do poder de Deus, ele estava cheio de fé, ele estava cheio de coragem, a ponto de ele olhar e falar assim, Senhor, manda fogo. As pessoas que estavam lá reconheceram. Por quê? Porque
Eles estavam adorando a deuses mortos, a deuses que não tinham poder. Elias estava adorando a um Deus vivo, a um Deus poderoso. E o fogo cai do céu. Não é para mostrar o poder de Elias, mas era para mostrar o poder do Senhor. Era Deus que governava sobre Israel. É Deus que governa sobre Israel. É Deus que governa sobre a minha vida e sobre a sua vida. E era aquilo que Elias estava estabelecendo naquele momento, dizendo: eu represento o Senhor dos exércitos. E eu estou aqui. A chuva parou porque o Deus mandou. E a chuva vai vir agora porque Deus está mandando. Eu só estou como um canal de mensagem aqui para você, rei de Israel. Só que a música para na história de Elias, no momento de ápice, quando ele recebe no versículo 12, de capítulo 19 de 1 Reis, quando diz assim, ó: por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida deles. Cara, Jezabel fala assim, manda uma mensagem para ele. E quando Elias recebe essa mensagem, isso é gerado no coração dele, esse temor, esse medo, inclusive essa vontade de fugir. E é o que acontece, a gente vai falar um pouco sobre isso. E é engraçado que você vê assim, cara, Elias, ele foge de Jezabel porque ele queria proteger a sua vida, mas quando ele chega no versículo 4, ele fala assim para o Senhor: ele entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Eu já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Cara, assim, você olha como que parece incoerente quando o desânimo ele pega na nossa vida. Você fugiu de Jezabel porque você não queria morrer. Agora, dias depois, você está debaixo de uma árvore falando: Senhor, tira a minha vida. Você queria perder a vida? O Luciano Subirá fala isso. Então é só você voltar, Jezabel estava lá te esperando, cara, não preciso fazer nada. Por que você fugiu? Se o negócio era salvar a sua vida, você fugiu de repente. O desânimo, sabe por quê? Porque o desânimo ele começa a gerar esse conflito. A gente nem sabe mais o que a gente está pedindo. A gente começa a ficar com um conflito e desorganização na nossa mente, a ponto de falar assim: Senhor, vou fugir para me salvar, e de repente eu falo: Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu olhando para a história de Elias, eu queria tirar 3 aprendizados, 3 pontos importantes que eu gostaria de destacar. Porque, como eu disse, Jó, olhando para a situação dele, e a gente poderia fazer uma outra aplicação, a circunstância toda cooperou, mas para a história de Elias, o cara estava lá, vivendo isso, viveu aquilo, tinha feito um negócio sinistro lá, o Som de Survive, tá brincando, acho que não foi essa música não que estava lá. O cara, sabe, representando o poder de Deus, e de repente ele recebe uma ameaça de uma mulher, e aquilo gera tanto temor. Eu não sei você, mas a gente parece que tem uma certa dificuldade de entender. E às vezes a gente tem, inclusive, essa dificuldade de entender a história de uma pessoa que está do nosso lado. Falando assim: cara, mas você tem tudo. Você tem uma família, você tem filhos que te amam. Por que ainda assim você está atolado nessa angústia, nesse desânimo? Por que você não consegue responder? Porque assim, gente, são histórias diferentes. Aquilo que dói para mim pode ser diferente daquilo que dói para você. Pessoas são diferentes. Eu li o texto de Tiago que fala assim, sabe o que tinha de comum? Elias é que ele era humano como nós. E ele tinha vulnerabilidades e fragilidades como eu e você temos. Às vezes você olha para a história de alguém e você fala assim: nossa, mas por que ele está sofrendo tanto assim? Tá dando, aos meus olhos está tudo certo, aos nossos olhos para Elias estava tudo certo. Mas o problema, eu creio que não estava em Jezabel. Existia uma raiz. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, para que você aprenda a lidar com o desânimo, é você tem que detectar qual é a raiz desse desânimo. Se nós fizermos, e vamos usar isso como uma forma prática, vamos tentar identificar qual era a raiz do desânimo de Elias. Não era a crise de fé, a raiz do desânimo nele. Ele não estava tendo uma crise de fé a ponto de: não estou sem fé, estou sem acreditar. Até porque a gente vê o que ele teve: sustento natural, ele experimentou algumas aves alimentando, ele testemunhou a multiplicação do pão, do azeite na casa da viúva. Então assim, o problema dele, que era a raiz do problema dele, a raiz do desânimo, não estava atrelado a uma crise de fé. Não estava atrelado também a uma crise de resultados de ministério. Até porque estava dando certo. Ele foi lá, representou o Senhor diante do rei Acabe. Quando o Senhor disse que não ia chover, não choveu. Quando ele falou que ia chover, voltou a chover. Ou seja, o resultado do ministério dele estava favorável, estava positivo.
Então não era uma crise de resultado do seu ministério. Não era também por uma falta de unção. Afinal, ele orou e fogo caiu do céu. Eu consigo olhar para a história de Elias e ver um homem ungido, um homem cheio da unção, do poder de Deus. O problema dele também não era estresse físico. A Bíblia diz que depois que ele foge de Jezabel, ele para num lugar chamado Berseba. E nesse lugar, ele deixa um dos seus servos e ele caminha por um dia. Ele para, ele tem o cansaço, e aí quando nós lemos o texto, que ele fala assim, Senhor, tira a minha vida. Só que o Senhor manda anjo para trazer provisão para ele, e ele é fortalecido de tal forma que ele caminha por 40 dias. O problema dele, então, não parecia ser algo físico também, a ponto de ele chegar depois de 40 dias em Horebe. O ponto que eu estou trazendo é, se a gente for tentar detectar, para mim, não faz muito sentido dizer que Elias estava vivendo uma crise de fé, ou uma crise de resultado do seu ministério, ou uma falta de unção, ou um problema físico. Mas para mim tem uma frase que destaca e denuncia o desânimo de Elias, ou a raiz do desânimo de Elias, quando ele diz assim, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Quando ele diz isso, eu não sou melhor do que os meus antepassados, para mim traz menção de duas coisas. Talvez de ele, apesar do resultado positivo, ele talvez estabeleceu um objetivo e uma meta para a vida dele, que ainda não era o que ele estava vivendo. Talvez você, como eu disse, você pode olhar uma pessoa que às vezes tem um emprego bom, ela está muito bem financeiramente, tem uma casa boa, tem amigos bons, fala bem, viajado, tem bastante história para contar, mas às vezes aquela pessoa ainda não atingiu um dos objetivos dela, por exemplo, se casar. E aí para ela precisa lidar com aquela frustração. O livro de Provérbios fala assim, que aquele que espera ansiosamente por algo que ainda não consegue, isso traz tristeza ao seu coração, até que aquilo seja concretizado. Porque assim, eu estou sempre, parece que desejando algo que eu ainda não tenho, e aí se a pessoa não aprender, aquilo gera tristeza, decepção e desânimo no coração dela. Não sei, mas talvez Elias estivesse olhando para a vida dele e falasse assim, olha, eu não sou, inclusive, ele faz um outro ponto, ele se compara com seus antepassados. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Que é cruel você fazer a prática da comparação. 2 pontos, Provérbios 19, 21, ele diz assim, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu falei para vocês aqui, e citei isso inclusive no início, nós somos convidados a estabelecer planos, a estabelecer metas. Inclusive o próprio texto diz, muitos são os planos do coração do homem. Ou seja, nós temos que ter alguns planos e muitos planos. E dentro desses planos, inclusive, precisa ter o trivo, o filtro do Senhor, a ponto de dizer, Senhor, eu tenho muitos, mas o que prevalece vai ser o propósito do Senhor. Então eu quero apresentar esses planos diante do Senhor. Por quê? Porque parece que se nós estivermos buscando demasiadamente por uma posição ou por algo que não esteja no coração de Deus, não alcançar isso vai gerar em você desânimo. Gerou isso para Elias. Inclusive comparação. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, verso 4. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Olha isso, ele fala assim, cada um examine os seus próprios atos. Sabe, um dos grandes erros hoje do ser humano é o erro da comparação. Biblicamente, Paulo está dizendo isso. Examine-se os seus próprios atos e não fiquem atrás de comparação. Gente, você tem famílias que você tem 2 filhos ali, 3 filhos, e os pais constantemente fazendo comparação. Porque esse aqui é diferente de inspiração. Você pode olhar para o filho de alguém que seja uma bênção, que seja educado, que seja comportado. Você pode olhar para ele e você se inspirar. Mas não fica comparando demasiadamente os seus filhos com outros filhos, o seu casamento com outros casamentos. Isso não é bíblico, porque isso vai te trazer desânimo, isso vai te trazer tristeza. Você vai comparar o seu marido, porque eu queria que você fosse que nem é aquela outra pessoa, mas no sentido de comparação e não de inspiração. Isso não é saudável, isso não é bíblico. Nós precisamos entender que o Paulo está dizendo aqui, você quer se comparar? Compare-se consigo mesmo. Sabe, compare-se com a sua versão de como você era ontem. Ontem eu era assim, pior, e hoje eu estou melhor. Estou me comparando comigo mesmo. Ou então, você fazer uma análise e falar assim, nossa, eu já estive
muito mais animado do que eu estou hoje. Eu já estive muito mais empolgado, já estive muito mais encorajado do que eu estou hoje. Faça uma comparação com você mesmo, a ponto de dizer, Senhor, eu me arrependo, eu quero voltar a crescimento, como eu crescia naquela fase, como eu estava naquele meu primeiro amor, mas não fica fazendo comparação. Elias fez isso. Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Quem é que pediu para que Elias fosse superior aos seus antepassados? Quem é que estava fazendo essa comparação? O próprio Elias. Então, se nós fôssemos detectar, e eu estou dizendo aqui, de detectar a raiz, usando o exemplo de Elias. O problema de Elias, para mim, não era físico, mas o seu pode ser. O problema de Elias aqui não era físico, não era cansaço, mas talvez o problema do seu desânimo possa ser isso. Possa ser esse excesso de compromisso, esse excesso de atividade, esse excesso de atribuições, esse excesso de agendas, esse excesso está gerando em você um cansaço físico e mental. E você precisa entender a raiz para que você então trate isso. O problema de Elias não era a fé, mas o seu pode ser. Talvez você passou por uma circunstância que a sua fé chegou a abalar e você precisa se arrepender, dizendo assim, Senhor, eu permiti que essa circunstância se tornasse maior e tomasse uma proporção maior do que a minha convicção de que o Senhor está cuidando de mim. Se arrependa diante disso. O problema de Elias, ou a raiz do problema de Elias, não era a falta de unção, mas talvez a sua seja. Você está entendendo que o aprendizado que nós estamos tirando daqui você precisa detectar qual é a raiz do seu desânimo. Gente, a gente olha hoje e a gente vê pessoas extremamente animadas, mas a gente vê pessoas que às vezes elas parecem estar animadas, elas têm uma aparência de ânimo, de bom ânimo, mas na verdade elas não são. Sabe, a resposta que nós precisamos, primeira delas Senhor, eu preciso identificar, por que eu estou tão desanimado? Gente, a gente fala com compromisso de leitura de 2 capítulos por dia. E 2 capítulos por dia, alguém que desenvolva um mínimo de ânimo vai encontrar uma forma de fazer. Me perdoe, mas vai encontrar uma forma de fazer. A gente está falando sobre algo que precisa ser crucial, algo que não pode ser negociado. E eu quero dizer para você fazer uma reflexão. Pô, eu não estou conseguindo fazer uma leitura. Tente identificar qual é a raiz do seu desânimo, que te impede de ficar 10 minutos em contato com a palavra do Senhor. Você precisa fazer essa avaliação, mas uma coisa é certa, a raiz do desânimo nunca pode ser a injustiça de Deus, porque algumas pessoas elas chegam a justificar o meu desânimo, na verdade, é porque o Senhor não me deu isso, porque o Senhor não foi justo comigo nessa área. O cristão nunca deveria atribuir ou acusar Deus de injustiça. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Ele é Deus fiel, que não comete erros. Ele é justo, ele é reto. Este é o Senhor. Aleluia. Eu vou ler mais uma vez. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Ele é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Aplauda o Senhor Jesus pela sua justiça. A raiz do nosso desânimo nunca pode ser atribuído a uma injustiça. Nós não podemos dar espaço para isso. A questão é que você precisa alimentar essa verdade todos os dias, constantemente. Senhor, eu creio na sua justiça. Você pode até se apresentar diante de Deus, dizendo assim, Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo nada. Estes dias nós estávamos conversando, né, Romy, ali, depois de todo o que aconteceu ali com a Rafa, no processo de nascimento da Cecília, e o Romy estava compartilhando, eu voltei com um sentimento, eu falei, Senhor, o Senhor é justo, a gente não entende algumas coisas, a gente não entende porque foi tão sofrido, né, o nascimento da Cecília, porque a Rafa passou por o que passou, o Romy ali contando um pouco da preocupação dele naquele momento. Você pode até chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não estou entendendo, mas que da sua boca nunca saia, Senhor, o Senhor está sendo injusto comigo, eu estou fazendo tudo certo, o Senhor deveria ter dado um nascimento tranquilo. Queridos, não duvide da justiça de Deus, isso é verdade absoluta e bíblica, e nós precisamos confiar. Senhor, eu posso não estar entendendo, mas o Senhor, isso não muda o fato do Senhor ser justo e bom o tempo todo.
Não dê margens para isso. A Bíblia fala que Elias, e é o segundo ponto, ele começou a se isolar de uma forma que ele inclusive fala para o Senhor, ele fala assim, Senhor, só sobrou eu. Todos os outros foram exterminados. Ele fala assim, na minha linguagem, que só sobrou você, rapaz. Tem mais 7.000 lá que não se dobraram diante de Baal. Mas sabe por que Elias não sabia? Porque ele decidiu se isolar. O segundo ponto que nós aprendemos pela história de Elias é: evite isolamento, quando você estiver falando no tema de desânimo. Elias fugiu de onde ele estava, por medo de Jezabel, repetindo o que eu já disse. Ele parou em Berseba, ele deixa o seu servo e ele passa a caminhar sozinho. Ele caminhou por um dia sozinho, depois por mais 40 dias sozinhos. Queridos, o Senhor não te chamou para caminhar sozinho. Nós falamos numa série aqui sobre disciplinas espirituais, e nós falamos sobre solitude. Não sei se você se lembra, né, tem lá no canal do YouTube, mas é diferente nós estarmos sozinhos buscando ao Senhor do que quando nós estamos nos isolando. Provérbios 18:1 diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então, se você está buscando esse isolamento a ponto de não se relacionar com outras pessoas, isso não é bom. Isso vai fazer com que você dê espaço para a criação de pensamentos, inclusive a respeito da justiça de Deus. Senhor, eu estou sozinho, todo mundo me abandonou, o Senhor me abandonou. Que não abandonou nada, cara, tem mais um monte de gente lá. Agora, se você decidir deixar esse isolamento e voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído, você vai ver, tem um grupo de pessoas que está precisando de uma liderança, está precisando de alguém, é você que eu chamei para fazer isso, volta lá e faz. Sabe, então, o segundo ponto que nós aprendemos com a história de Elias é evitar isolamento. E terceiro ponto, para nós concluirmos, é tomar a decisão de sair da caverna. Quando nós olhamos a história de Elias, quando ele chega em Horebe, a Bíblia fala que ele chega e ele entra dentro de uma caverna, e naquela caverna o Senhor fala para ele assim: o que é que você está fazendo aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui? Querido, se fosse Deus que tivesse levado Elias para aquele lugar, ele não teria feito essa pergunta. O que é que você está fazendo aqui? Sabe, é como se Deus, eu vim aqui dentro desse lugar, eu saí lá do norte para cá, para o sul. Me corrija agora, me perdoem se eu falei ao contrário, sul ou norte, mas ele estava num extremo e ele foi para o outro. E aí Deus fala para ele dentro da caverna, ele fala assim: olha, o que você está fazendo aqui dentro? A gente vê um momento onde Elias, ele passa e ele é convidado pelo Senhor para que ele saísse de dentro da caverna. Por quê? Porque fora da caverna é o lugar onde eu tenho a minha mensagem, é o lugar onde eu tenho um propósito, é o lugar onde eu quero que você esteja, para que você consiga compreender com bom ânimo aquilo que eu tenho preparado para você e para todo o povo de Israel. A Bíblia diz que Elias, ele sai diante daquele turbulência de pensamentos, ele sai de dentro daquela caverna, vem um vento forte que traz fenda para as rochas, o Senhor não estava lá. Vem uma tempestade e o Senhor não estava lá. Vem um fogo e o Senhor não estava lá. A Bíblia diz que o Senhor se manifesta por meio de uma brisa suave. A gente está numa situação, às vezes, de desânimo e parece que a gente espera que aconteça um terremoto para te fazer sair daquela situação. Queridos, o Senhor, ele fala por meio de uma brisa suave, por meio de uma voz calma, que traz para nós direção. Inclusive, se você for ver a história de Elias, o Senhor fala assim: agora volte pelo mesmo lugar onde você veio. Não era aqui que eu queria que você estivesse. O cristão não foi chamado para viver dentro de uma caverna, desanimado. Quando o Senhor fala, tenha um bom ânimo, Ele não estava dizendo que isso era opcional. As circunstâncias serão diferentes para mim e para você. Os problemas serão diferentes para mim e para você. Como eu disse, você precisa detectar aí qual é a raiz do seu desânimo. O que está te gerando tanto desânimo? Você nunca tem ânimo, disposição para nada. Você nunca quer se envolver com ninguém. Você nunca quer fazer nada. Você nunca está querendo se reunir com a sua família. Você nunca está disposto a fazer uma leitura, a fazer uma oração de 2 minutos. Tem alguma coisa que está roubando seu ânimo, meu irmão. Tem alguma coisa que está roubando a sua disposição. E se você não parar para fazer uma avaliação, isso pode passar o tempo. Eu queria que você entrasse em 2025 com esse entendimento de dizer assim: Senhor, eu quero sair dentro de cavernas que eu me coloquei. Foi o próprio Elias que se colocou naquele lugar. Foi ele que fez uma comparação com os seus antepassados, que nunca ninguém nem tinha pedido para ele.
Eu queria que você se colocasse de pé, nós vamos ler o Salmos 34 juntos. E nós vamos fechar com esse texto, para que você possa sair daqui hoje, decidido a vencer o desânimo que está querendo te vencer. Que o seu ânimo seja renovado, que as suas forças sejam renovadas, e que você saiba que, apesar de não poder controlar as circunstâncias, você consegue controlar o ânimo com que você responde às circunstâncias. Como eu disse, as circunstâncias serão diferentes para mim e para você. Não queira se comparar. Não queira dizer assim, nossa, você está sofrendo por isso, você não sabe a minha história. Não, irmão. A questão é, independente de qual seja, a resposta precisa ser, preciso lidar com bom ânimo, com fé e esperança e coragem. Olhamos para a história de Elias e nós tiramos aprendizados do tipo, importante você detectar qual é a raiz do seu desânimo. Não fique sozinho quando o assunto for desânimo, para que se converta em ânimo. E terceiro, você precisa tomar a decisão de sair da caverna. Sabe o que é tomar a decisão de sair da caverna? São a coisa simples, foi por meio de uma brisa suave. Eu estou dando exemplo aqui para vocês da leitura. Sabe o que é sair da caverna? É você se organizar para você ter contato com a palavra do Senhor. Que seja 2 capítulos por dia. Eu não consigo acreditar que o cristão não consegue se organizar para isso. Inclusive eu. Quando isso acontece, eu falo, Deus, está errado, me perdoa. Porque nós precisamos priorizar aquilo que é mais importante. Sair da caverna e dizer assim, Senhor, eu vou dedicar, eu vou abrir mão das minhas redes sociais, enquanto eu não ler a Bíblia. Não sei o que você vai fazer, mas que você seja ousado. Quando a luta for contra o pecado, quando a luta for contra o desânimo, porque você combate o desânimo com disciplina, você combate o desânimo com comunhão, você combate o desânimo com arrependimento, você combate o desânimo com confissão de pecados, você combate o desânimo com uma análise da sua própria vida. Salmos 34 diz assim, eu bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Eu busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Feche seus olhos, eu vou ler esses salmos mais uma vez. Eu bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre, sempre, sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Ele livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Você que recebeu essa palavra, aplauda o Senhor Jesus. Eu queria orar por você. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, diante dessa igreja, diante dessa palavra que foi exposta, Pai. O Senhor nos chamou para termos bom ânimo. Senhor, eu sei que aqui existem pessoas que podem estar desanimadas com tantos argumentos diferentes do que o meu. Circunstâncias que trouxeram desânimo, Pai. Que até é compreensível se nós olharmos com os nossos olhos humanos, mas quando nós nos apegamos na Tua palavra, nós falamos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Os que olham para Ti estarão radiantes de alegria. Senhor, que os nossos rostos não mostrem decepção, porque nós estamos firmados em um olhar, em um Deus vivo e poderoso que brilha como o sol. Senhor, que nós possamos clamar e o Senhor possa livrar as nossas tribulações. Nós clamamos por isso, por bom ânimo, para que essa igreja tenha bom ânimo. Desperte o bom ânimo na sua igreja. Traga, Senhor Jesus, clareza, a ponto de eles possam entender
a raiz dos seus desânimos, que nós possamos verbalizar um bom ânimo, que a nossa oração seja uma oração voltada com fé ao Senhor, dizendo: eu tenho bom ânimo, porque eu sei no Senhor que eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, o Senhor dos exércitos é justo, a sua retidão permanece para sempre, e eu confio nela até a eternidade. Senhor, eu oro para que essa verdade resplandeça em nossos corações. Senhor, eu oro, Pai amado, para que o desânimo vá embora. Eu oro para que 2025 seja um ano de respostas, um ano onde a sua igreja está saindo de cavernas que elas mesmas decidiram entrar. O Senhor disse para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? E o Senhor está dizendo para nós: o que vocês estão fazendo dentro dessa caverna? Eu te chamei para lugares mais altos, eu te chamei para viveres milagres mais altos, eu te chamei para viveres milagres mais profundos, eu te chamei para representar o meu reino em Itapetininga, eu te chamei para alcançar a sua família. Saia dessa caverna. Jesus, nos ensina, Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, traz bom ânimo para nós, Pai. Aleluia, Jesus. Nós continuaremos dedicando um tempo para que você possa fazer oração. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto isso, separe esse momento para você orar ao Senhor. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Diga isso: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou, e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Suas vozes abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou, e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu queria convidar os líderes aqui à frente. Nós vamos estar encerrando, e eu queria dar essa oportunidade para que você responda. Talvez você precisa, a necessidade que você tenha hoje é de sair de cavernas que você mesmo decidiu entrar. Como um passo de fé, que você possa vir aqui. Nós queremos orar por você. Não viva um 2025 desanimado. Não permita que você viva um 2025, já entre com ele desanimado. Eu quero que você lute contra isso, que você
verbalize isso, que você confesse os pecados nesse sentido, mas que você saia daqui com a convicção de que o Senhor te pediu, te chamou para ter bom ânimo. Nós vamos dedicar aqui alguns minutos ao final, mas se você precisa sair de cavernas que você entrou, que você decidiu entrar, e que o Senhor está falando, agora volta lá para o mesmo lugar. Não entenda que volta, no caso de Elias era fisicamente, mas no seu é comportamental, pode ser, é voltar a agir, voltar a se comportar, a responder como você se comportava antes de você entrar nessa caverna. Então que o Senhor possa gerar em você uma resposta. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento. Nós oramos, ó Pai amado, para que o Senhor desperte na sua igreja, e que hajam aqui pessoas, ó Pai amado, que queiram dar passos em direção à saída dessas cavernas. A caverna não é o lugar onde o Senhor nos chamou. O lugar de isolamento não é o lugar onde o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para fora. O Senhor nos chamou para vivermos a plenitude da Tua vontade. Eu oro, Pai amado, para que a sua igreja responda a essa palavra, aprendendo com a história de Elias. Deus, que nós possamos detectar a raiz. Se eu não consigo detectar a raiz do meu desânimo, que nós possamos vir aqui nessa noite junto com esses líderes para orarmos, ó Pai, porque nós queremos viver uma vida, queremos que o nosso 2025 seja um 2025 de bom ânimo, que nós possamos ter um ano de bom ânimo, e que a nossa resposta diante do Senhor seja essa, em nome de Jesus. Aleluia, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Você pode vir aqui à frente, né? Nós queremos orar por você, o pessoal vai continuar tocando aqui ainda. Nós queremos orar, queridos, não importa se você já veio domingo passado, se você veio domingo retrasado, nós vamos orar até que o ânimo seja estabelecido na sua vida. Nós estamos aqui para servir a vocês, amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha um domingo abençoado, e nós continuamos aqui para te servir, uma semana abençoada, e 2025 seja um ano de bom ânimo, em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, que o amor, a graça, a graça do Espírito Santo, do Pai e do seu Filho Jesus, e seja com todos hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.